Meus irmãos, uma boa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui no livro de Hebreus. Vamos ler desde o capítulo 8, versículos 1 e 2 diz: Ora, o resumo do que temos dito é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que erigiu o Senhor e não o homem. Vamos para os versículos 7 e 8 do capítulo 9. Mas na segunda parte entra somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, o qual oferece por si mesmo e pelos pecados de ignorância do povo, dando com isso entender o Espírito Santo que ainda não havia manifestado o caminho do santuário, enquanto o primeiro tabernáculo estivesse em pé. Versículo 11. Quando Cristo veio, como sumo sacerdote dos bens vindouros, entrou por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, ou seja, não desta criação. Agora, o versículo 19 do capítulo 10 e também o versículo 25. Portanto, irmãos, tendo inteira liberdade para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus Cristo. Versículo 25. Não deixando de congregar, como é costume de alguns, mas exortando-nos, e tanto mais quanto vedes que aquele dia se aproxima. Agora, por último, vamos para o Salmo de número 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo morará sob a sombra do Onipotente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo morará sob a sombra do Onipotente. Vamos para o versículo 9. Porque puseste o Senhor, que é a minha esperança, ao Altíssimo por tua habitação. E por último, o último versículo desse salmo que nós vamos ler é o 14. Porquanto em mim puseste seu amor, eu também o livrarei e o colocarei no alto, pois conheceu meu nome. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, é no santo nome do Teu Filho Jesus que nós estamos reunidos mais uma vez, clamando a Tua ajuda, Tua misericórdia, os Teus cuidados, pedindo ao Senhor que envie para nós, aqui neste lugar, a Tua palavra. Senhor, nós precisamos tanto de Ti, Senhor, nesse tempo. Precisamos da Tua ajuda. Precisamos que o Senhor venha intervir de maneira soberana e poderosa entre nós. Te clamamos em nome de Jesus. Amém. Quero dar sequência ao estudo sobre Hebreus capítulo 9. Especialmente aqueles versículos 7, 8 e também o 11, que nós havíamos estudado no domingo pela manhã. E hoje, inserindo aqui este Salmo 91. Os demais textos, e convido vocês, a priori, que abram comigo suas Bíblias aqui. Vamos iniciar revendo essas porções aqui de Hebreus, para que depois possamos meditar um pouco no Salmo de número 91. No domingo passado, nós pudemos ver aqui, especialmente sobre esse versículo 2 do capítulo 8 de Hebreus, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que erigiu o Senhor e não o homem. Então nós havíamos visto que essa ideia de tabernáculo, ela procede de Deus. E no Antigo Testamento, especialmente no livro de Salmos, porque se você pegar a palavra tabernáculo no hebraico, você vai ver que o termo que é usado nos Salmos,
ele começa a ser utilizado no Velho Testamento a partir do livro de Samuel. Isso nos mostra que o termo tabernáculo, usado ali no Pentateuco, a partir do capítulo 25, quando Deus ordena a Moisés que fizesse o tabernáculo, é totalmente distinto do termo que nós vamos encontrar no livro de Salmos. E por quê, irmãos? Para nós entendermos mais profundamente o que este versículo 2 e os demais textos têm a ver, ou quer nos falar, sobre os lugares celestiais. A vida cristã, deixe-me colocar isso para vocês. A vida cristã, irmãos, é uma vida com os pés na terra e o coração nos céus. Nós não temos muita dificuldade com a vida cristã aqui na terra. Parece que não. Aqui nessa terra, a gente consegue perceber as artimanhas malignas. Aqui nessa terra, a gente ora. Aqui nessa terra, a gente louva. Aqui nessa terra, a gente lê a Bíblia. Aqui nessa terra, nós exercemos mutualidade para nos estimularmos a fé. Bom, enfim. Poderíamos citar muitas outras questões relativas à vida cristã do ponto de vista horizontal. Porém, a vida cristã, irmãos, ela não é restrita à nossa posição horizontal. A vida cristã, ela tem o seu aspecto mais elevado no ponto de vista vertical, espiritual. E aqui, talvez, engloba todas as nossas dificuldades, todos os nossos problemas. Porque não deveria ser assim, porém é assim. A questão da imaturidade, a questão da frieza, a questão da indiferença, a dificuldade na oração, a dificuldade no serviço, a dificuldade no discernimento, a dificuldade de andar no Espírito, se encontra aqui a sua explicação. Nós não entendemos ainda o verdadeiro significado das nossas heranças ou das nossas riquezas em Cristo Jesus. A vida cristã num plano mais alto. Porque aqui é que deve começar e terminar a nossa vida cristã, nos lugares celestiais. Vamos, antes de olhar esses textos, vamos observar como Paulo coloca isso de maneira tão, posso dizer assim, escancarada na Epístola aos Efésios. Vamos observar dois textos. Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. O versículo 20, Paulo está falando do poder que Deus usou para ressuscitar a Jesus dentre os mortos. Aí ele diz assim, ao qual, isto é, Deus, ao qual exerceu, ao qual aqui é o poder que ele descreve no versículo 19, exercendo em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e assentando-o à sua direita nos lugares celestiais. Então, quando Cristo ressuscitou, ele assentou nos lugares celestiais. Irmãos, me desculpe se eu estou abrindo muitas janelas e não estou colocando aqui muitas portas. Não é meu objetivo. Então, ficar lendo muitos versículos sem fazer exposição pode transparecer que eu estou colocando tantas janelas e não estou colocando portas. Mas não é isso. Nós precisamos ainda observar algo que o nosso Senhor disse. Primeiro, capture a mensagem que está aqui nesse texto. Nosso Senhor Jesus ressuscitou e Ele assentou nos lugares celestiais. Aqui, no capítulo 2, no versículo 6, que eu posso dizer assim, é uma continuação daquele versículo 20 do capítulo 1. Olha o que diz. Me permita iniciar desde o versículo 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez
assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Meus irmãos, por favor, façam a conexão do versículo 20 do capítulo 1 de Efésios com o versículo 6 do capítulo 2. Cristo ressuscitou e assentou nos lugares celestiais. E agora diz que nós também ressuscitamos e estamos assentados nos lugares celestiais. Qual é o problema, irmãos? O problema é que a gente só consegue entender isso aqui doutrinariamente e não na prática. É muito bonito isso aqui, não é, irmãos? É muito bonito, é estupendo. Só que fica aqui, ó, esfera do conhecimento e não na esfera da experiência. Na experiência, isso aqui não existe para muitas pessoas. Na experiência, alguns cristãos nem sabem o que significa isso. Quanto à questão vertical, irmãos, nós enfrentamos lutas, nós vemos a fraqueza da nossa carne, nós vemos, irmãos, quantos embaraços, quantas artimanhas, podemos ver o quanto da nossa fraqueza, o quanto do mundo exerce o controle da nossa vida, o quanto da nossa carne ainda nos esmaga, nos humilha, nos escraviza. Mas a vida cristã não é só isso, irmãos. Não é só isso. Isso constitui nossa vida inevitavelmente. Mas o que Deus quer dizer para nós, que isso não é a totalidade da nossa vida. Escute, suas fraquezas não é a totalidade da sua vida. Os embaraços que você enfrenta não é todo o resumo da sua vida, não é a síntese da sua vida. Se você vai para Romanos capítulo 7, você vai ver Paulo dizer assim: o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal está sempre diante de mim. E ele conclui essa sentença dizendo: maldito, miserável, desgraçado homem que eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Ele estava falando do homem do pecado que está dentro de nós, o velho Adão. Esse Adão que não converte, esse Adão que não se rende, esse Adão que quer conforto, ele não quer sacrificar na oração, na palavra, na santidade. Esse velho Adão que não ama os valores espirituais, ele ama os valores do mundo, está dentro de todos nós, irmãos. E esse velho Adão, ele não tem conversão. Esse velho Adão tem que ser tratado pela cruz. Por isso Jesus disse: negar a nós mesmos é impedir que a vida do velho Adão esteja no controle. Admitir que esse velho Adão, ele foi crucificado com Cristo Jesus, é andar no Espírito e não satisfazer os desejos da carne. Os desejos da carne é os desejos do velho homem, do homem do pecado, de Romanos 6,6. Compreende, irmãos? Isso todos nós sabemos. Mas o que Deus quer mostrar para nós, irmãos, que tudo isso existe mesmo. Romanos 7 é uma prova viva que existe sim. Existe a nossa carne. Uma carne que não ama a Deus de verdade. Uma carne que não busca os interesses de Deus. Mas quando você lê o capítulo 8 de Romanos, o que você vai encontrar no capítulo 8? Começa assim: não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E a minha pergunta é: o que significa estar em Cristo Jesus? É só você ler o capítulo 7. Uma pessoa que está em Cristo Jesus, ele tem sim ainda a vida do velho homem. Só que ele não está debaixo mais do governo desta vida. Ele não é mais escravo desta vida, a não ser que queira, a não ser que aceite. E a gente usa o temperamento como desculpa. A gente fica dizendo assim: é porque eu sou fraco. Isso aí, um cristão não deve admitir isso. Você tem que reconhecer sua fraqueza, mas você não deve valorizar ela, porque isso é negativo, isso é contra você. Você não está apropriando de uma vida celestial que você tem. Você tem alimentado mais o velho homem do que o novo homem da nova criação. Este novo homem é Cristo Jesus, que Deus colocou dentro de você. Não sou eu quem vive, Paulo diz, Cristo vive em mim. O que quer dizer Cristo vive em mim? Adão não tem mais vida dentro de mim, não governa mais a minha vida. Não estou mais na esfera do velho Adão, eu estou agora em uma nova ordem,
em um novo princípio, em um novo encabeçamento. Isto é nova vida em Cristo. Isto é nascer de novo. Mas muitas vezes, irmãos, nós nascemos de novo, e todo novo nascimento é só uma religião, que se baseia em coisas que eu deixei de fazer, lugares que eu deixei de frequentar, práticas que eu não cometo mais, não faço mais, não pratico mais. A gente fica muito naquilo que deixamos, e não avançamos naquilo que devemos. A vida cristã se torna só religiosa. Nos limitamos a uma vida raquítica, esquelética de oração. Somos medíocres no relacionamento com a palavra, pobres espiritualmente. Andamos capengando como mendigos. Isso não pode, irmãos. Olha o que esse texto está dizendo. Deus ressuscitou a Cristo e Ele o colocou nos lugares celestiais, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Aí você abre a Epístola aos Hebreus, isso que eu tenho insistido com vocês. Existe uma vida além dessa, irmãos. Existe uma vida além dessa vida horizontal, tem uma vida vertical. Aquilo que Paulo diz em Colossenses capítulo 3, se pois morrestes com Cristo, ou, me perdoe, se pois ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Isto é, buscai as coisas a partir do alto, aonde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas lá de cima. Isto é contemplação, irmãos. Por que que nós estamos aceitando a mediocridade como algo natural à nossa vida cristã? É porque não queremos de forma alguma, buscar as coisas do alto. E aí, irmãos, que nós nos tornamos presos do inimigo. Você vai ver que aqueles homens do passado, mulheres do passado, que tiveram tamanha envergadura espiritual, extraordinária envergadura espiritual, eram homens e mulheres que sofriam, padeciam em suas carnes, pessoas que eram esbofeteadas, como eu e você. Mas aonde está o diferencial de tudo isso, irmãos? Qual foi o segredo da vida delas? Qual foi o segredo da vida de cada um desses servos e servas de Deus do passado, que viveram uma vida triunfante? Não está relacionado às coisas da terra, mas o quanto eles triunfaram diante do trono de Deus. Vou lhes dar um exemplo de um. Abram comigo suas Bíblias em 2 Coríntios capítulo 12. Veja o exemplo de Paulo. 2 Coríntios capítulo 12. Vamos ler esse capítulo, ou essa porção aqui, com muito cuidado. Carecia, porém não temos tempo, carecia de abordarmos todo o contexto deste capítulo 12. Mas, irmãos, sabe aonde começa o contexto do capítulo 12 de 2 Coríntios? No capítulo 10. Passaríamos a noite toda aqui abordando o contexto. É muito longo, mas eu vou sintetizar o máximo para vocês. Se você vier estudando desde o capítulo 10, você vai ver Paulo falando dos falsos apóstolos, aqueles que se diziam apóstolos e não eram, os super apóstolos, que estavam sobrepujando os demais servos de Deus, inclusive, especialmente Paulo, desacreditando ele. Então Paulo, ele vai falar desses falsos apóstolos, desde o capítulo 10, as perseguições, as injúrias, as calúnias. No capítulo 12, ele já faz uma exposição clara e aberta sobre isso. Ele vai falar dos seus sofrimentos, das perseguições, do quanto ele sofreu, dos naufrágios, das prisões, das calúnias, dos açoites e das perseguições até mesmo entre os irmãos. Então, quando ele termina de fazer todas essas exposições, ou toda essa exposição, me perdoe, toda essa exposição nos capítulos 10 e 11, ele chega no capítulo 12, ele diz assim, observe bem, porque eu sei que algum dia você ficou preocupado com o espinho na carne de Paulo. Isso faz parte, irmãos, da curiosidade cristã. E nós não estamos aqui falando de curiosidade nem de coisas superficiais, coisas verdadeiras, consistentes. Não tem nenhum segredo sobre o espinho na carne de Paulo. Às vezes o espinho está nos nossos olhos e não na carne de Paulo, que a gente não consegue ver o óbvio. Queremos interpretar a Bíblia com um espírito de curiosidade.
Então ele está falando disso, dos seus sofrimentos, ou não. É só você ler depois em casa os capítulos 10 e 11. Aí ele diz assim, certamente, ele está prosseguindo, irmãos. Não foi Paulo que dividiu a Bíblia em capítulos, foi Stephen Newton. E depois o cardeal Hugo deu uma grande ajuda. Então não foi Paulo. O capítulo 12 aqui não tem nada a ver com Paulo. Segue a história e diz certamente, não convém gloriar-me. Gloriar-me em quê? Mas verei as minhas revelações, as minhas visões e revelações do Senhor. Sei de um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. Porque era uma descrição que os gregos tinham para o céu. Eurânio, Mesorânio e Epurânio, que era o terceiro céu. Eurânio, esse céu estelar, Mesorânio é uma palavra para descrever o mundo espiritual, na esfera celestial, e Epurânio, onde está o trono de Deus, o terceiro céu. Aí diz, e sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, as quais não é permitido ao homem expressar. Na verdade, você vai saber que agora, Paulo está falando aqui é dele, esse homem é ele. De tal homem me gloriarei, porém de mim mesmo não me gloriarei, a não ser em minhas fraquezas. Irmãos, permita-me colocar com muito cuidado isso. Paulo aqui, ele não está fazendo uma apologia do seu ministério, mas ele não está fazendo uma defesa do seu ministério. Mas por causa do zelo da obra e do evangelho, ele está fazendo aqui essa defesa, não de si mesmo, mas por causa do evangelho. Então, veja, ele diz, contudo, se quisesse me gloriar, não seria insensato, porque diria a verdade, mas abstenho-me disso, para que ninguém forme ao meu respeito uma ideia superior ao que vê em mim, ou que de mim ouve. E para não me exaltasse pela grandeza das revelações, lembra, ele diz, versículo 1, mas verei as visões e revelações do Senhor, para que não me exaltasse pela grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, para que eu não me exalte, enalteça, nas revelações e nas visões. Acerca disso, 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Quantas vezes Paulo orou para que Deus tirasse esse espinho? Só 3. Era um problema grave, irmãos, mas ele só orou 3 vezes. Por que ele não orou 4ª, 5ª, 10ª? Porque na 3ª vez ele já teve a resposta. E qual foi a resposta? A resposta de Deus foi, não, eu não vou tirar o espinho na sua carne. A gente acha, irmãos, que a gente só ora para ouvir um sim de Deus. Mas Deus ora, mas Deus responde não em nossas orações. E diz, não vou tirar o espinho. Então, veja a maturidade desse homem. Deus diz não, e ele segue amando a Deus e servindo a Deus. E ele entende por que Deus não tirou o espinho. Ele continuou sofrendo, ele morreu sofrendo. Esse espinho na carne o acompanhou até na hora da sua morte, porque ele morreu como sendo oferecido por libação. Ele morreu sendo sacrificado, foi assim que ele morreu. O espinho na carne o acompanhou até na hora da sua morte. Esse era o espinho na carne de Paulo. Mas, irmãos, olha o que ele diz. Acerca disso, orei 3 vezes para que o tirasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta. Porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aqui Paulo aprendeu a grande lição. Aí ele viu que toda a força que ele tinha na sua vida era fruto do trabalho desse espinho na carne que promovia um homem quebrantado diante de Deus. Irmãos, isso é impressionante. Porque a gente passa o dia todo orando para Deus resolver os nossos problemas, para Deus remover as lutas, para Deus mudar o seu esposo, para Deus mudar a esposa, para Deus tirar os problemas da nossa vida. Irmãos, e aqui você encontra um homem que só orou 3 vezes, ele não orou o dia todo, ele orou 3 vezes. Aí ele entendeu que aqueles sofrimentos, que aquele espinho que o perfurava, era um trabalho muito maior, muito mais poderoso. Ele aprendeu a se gloriar nas suas fraquezas. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes, você lembra em Tessalônica, alguns chegam a dizer, alguns estudiosos,
chegam a dizer que essa experiência que Paulo teve aqui, de ter sido arrebatado, foi uma experiência de morte, ou de quase morte. Você se lembra quando ele chegou em Tessalônica? Ele foi apedrejado, e ele foi dado como morto. Então, alguns irmãos acreditam que foi nesse momento aí, que ele chegou a ir até o terceiro céu. E você se lembra que depois que os irmãos levaram Paulo, tendo achado que ele estava morto, logo a seguir ele recobrou a sua vida e ele prosseguiu. Talvez tenha sido aí que ele teve essa experiência do terceiro céu. Sofrimento, irmãos, apedrejamento, rejeição, varadas, açoites, como foi em Filipe, tantos lugares, irmãos, tantas dificuldades, prisões. A vida dele é dividida em 3 períodos de 11 anos, que o ministério dele durou esses 3 períodos de 11 anos. Paulo morreu jovem, 60 e poucos anos, e todo o seu ministério compreendeu 3 períodos de 11 anos. Ele foi 33 anos de ministério. Primeiro 11 anos foi de anonimato. Depois, a segunda parte dos 11 anos foi onde ele mais pôde produzir para a obra de Deus, mais ele pôde servir, mais frutos ele deu. Foi o tempo da sua frutificação no serviço. Mas os últimos 11 anos foram marcadas por viagens solitárias e por prisões. Quem é esse homem, irmãos? Um homem que aprendeu que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E nós, irmãos, lutamos para ser o super crente, para ser reconhecido como os mais fortes, os mais poderosos. Nós passamos a nossa vida esperando o elogio, e Deus esmagando com a cruz, esmagando, batendo com o martelo. Lembra como o candeeiro era feito? Era uma peça de ouro. E como que ele era trabalhado? Com martelo. Ele é batido. Aí ele era esculpido. É assim que Deus vai esculpindo a gente. Nós não queremos, não gostamos, mas um dia a gente vai aprender a amar. Porque é dessa maneira, irmãos. Porque se Deus tirasse o espinho da nossa carne, nós iríamos cair no precipício da condenação eterna. Nós iríamos cair, como diz Paulo, para que eu não me ensoberbecesse. Irmãos, esse é um caminho difícil, não estou dizendo que é fácil, não. É o caminho mais difícil. É um caminho de morte. E falo para vocês, todo cristão que experimenta isso, ele já pediu a morte para Deus. Todo cristão que está nesse nível, ele fala: Senhor, tira a minha vida, me leva daqui. A gente só quer morrer. A gente só fica procurando a morte. Mas a graça renova. É ela que te sustenta. Não é o espinho na carne. O espinho na carne está trabalhando Cristo na sua vida. Mas o que te mantém é a graça que te basta. A graça do alto. Agora veja aqui, irmãos. Onde foi o segredo desse homem? Como foi que ele pôde experimentar isso? Olha aqui, era um homem que conhecia os lugares mais altos. Um homem que pôde experimentar e ouvir palavras inefáveis. Esse é o nosso grande problema, irmãos. Nós temos dificuldade de tratarmos com as nossas riquezas em Cristo, com as profundezas da nossa experiência em Cristo. Tudo que você viu em Hebreus aqui, capítulo 8, capítulo 9, você vê que tem um santuário celestial. Nós vimos isso no Salmo 27, quando o salmista disse: uma coisa pedi ao Senhor, e eu me empenharei. E qual é a coisa? Que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para aprender do Senhor, para contemplar a beleza do Senhor. Oh, irmãos, isso é a vida cristã. Essa não é a vida horizontal. Nessa vida horizontal você não consegue ver isso. Se você ficar andando a vida cristã só para frente, no curso natural das coisas, você com certeza vai tropeçar muitas vezes. Mas lembra de Moisés, naquele momento de crise, lá no capítulo 33 do livro de Êxodo, quando ele diz assim: mostra-me teu caminho. Mostra-me teu caminho. Ele queria conhecer o caminho de Deus, ele não queria perder a presença de Deus, e ele queria a face de Deus. Podemos dizer, irmãos, que todas essas coisas que Moisés pediu para Deus,
podemos dizer assim, são as coisas mais grandiosas que existem em Deus. O caminho de Deus, a presença de Deus e a face de Deus, sua glória. Agora, irmãos, tudo aquilo que Moisés pediu é o que Deus nos deu em Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Agora, irmãos, sabe quem Ele é? Ele é Emanuel. Sabe o que significa Emanuel? Deus conosco, a presença de Deus. A presença de Deus. E o que mais, irmãos, que Moisés pediu? Ele disse, mostra-me tua glória. Aí João diz assim, vimos a sua glória. Ele disse, Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Ele revelou sua face. Ele nos deu tudo, irmãos. Tudo nós temos. Temos, porém não desfrutamos. Porém não desfrutamos. Que tristeza, irmãos. É você passar toda a vida cristã e não desfrutar dela. Satanás investe alto para isto. Satanás, ele faz de tudo para que você nunca viva a vida cristã nas alturas e viva sempre a vida cristã na pobreza, na miséria. Quando eu falo pobreza, não é pobreza financeira, não é miséria financeira, é espiritual. É espiritual. Você está diante de circunstância, parece que você precisa que um exército batalhe por você. Nessa experiência aí virtual, estava dizendo hoje para minha esposa, tem hora que não dá. Os irmãos parecem que estão embriagados com essa coisa do mundo virtual. Então eu ouço cada dia, irmãos. Esses dias um irmão no WhatsApp queria que eu desse para ele, irmãos, um curso sobre ministério. Eu falei, irmão, vem cá, você está me estranhando, você acha que eu tenho todo o tempo do mundo para te dar um curso aqui via WhatsApp? Você acha que... Não, você deve estar de brincadeira, irmãos. Aí tinha sido até uma situação dessa forma. Uma irmã quer tratar um caso do presbitério da localidade dela via WhatsApp. Então, não dá, irmãos. Eu não sei se eu estou sendo intolerante, mas não está dando para aguentar essas coisas. Aí, muito acontece. Irmão, estou precisando de orar. Ora por mim. Irmãos, eu creio que nós temos que chamar os irmãos à oração. Mas a questão é que isso se tornou muito banal. Pessoas que não oram, querem que os outros oram. É muito importante a oração quando você ora. Muitas vezes a pessoa está com problema de calo no pé e está pedindo oração. Isso é vergonhoso, irmãos. Nós banalizamos Deus. Nós reduzimos Deus ao tamanho do nosso calo no pé. Às vezes pega um bicho de pé no chiqueiro e está pedindo oração para aquela coisa. Espera aí, irmãos. Onde é que nós chegamos na nossa espiritualidade? Nós reduzimos Deus àquele inseto, àquele micróbio. Nós temos que parar com isso. Essa mediocridade, essa pobreza espiritual incomoda. Olha a riqueza que nós temos. Nós temos que entrar no santuário de Deus e sentir o coração de Deus. Sentir os anelos dele. Ele dizendo assim, eu quero voltar para a minha noiva. Eu quero voltar para a minha igreja, mas ela não está preparada. Enquanto vocês estão preocupados com as suas casas apaineladas, a minha casa, a minha igreja, o lugar da minha habitação, está me rejeitando. O meu povo está distraído. Tantos entulhos têm tomado o meu lugar no meio do meu povo. A minha igreja tem tempo para todas as coisas, mas não tem tempo para mim. Uma igreja que não ora, uma igreja que não é madura, uma igreja que não reconhece sua posição. Entre nos lugares mais altos, sinta o coração de Deus. Uma igreja que não ama a minha presença, uma igreja que não quer sentir minha face, uma igreja que não quer conhecer o meu caminho. Olha o que diz o escritor aos Hebreus, irmãos. Ele diz que ele nos abriu um vivo e novo caminho, aquilo que Moisés pediu, mostra-me teu caminho. Aí o escritor aos Hebreus diz assim, que nós temos um caminho aberto, irmãos, um caminho pelo qual nós desconhecemos. Nós não temos tido afinidade com esse caminho, e temos nos deparado com tantas situações. Irmãos, eu, você, todos nós, quando você está passando por luta, a luta te torna tão pequeno, você começa a ficar tão embaraçado, confunde a mente, você começa a ter desespero, você não sabe o que fazer. Mas quando você entra para esse santuário, você se coloca diante de Deus, irmãos, você vê que tudo muda. A situação aqui pode não mudar, mas a graça te sustenta, Deus te fortalece,
Ele mostra para você: eu sou o teu escudo, eu sou a tua fortaleza, eu sou a tua segurança, eu sou o teu El Shaddai, eu sou o Deus Todo-Poderoso. É isso, irmãos. São essas coisas que nós temos perdido, porque nós ficamos na periferia da realidade da nossa vida, e esquecemos que temos um santuário, onde nós podemos entrar. Deixe-me mostrar para vocês um pouco aqui deste salmo, fazendo uma configuração com os escritos de Hebreus que nós acabamos de ver. Salmo 91. Olha a grandeza deste salmo. Está assim: aquele que habita. Essa palavra habitar aqui é morar. Morar mesmo, o sentido é morar, habitar no esconderijo do Altíssimo. Aí na minha versão diz assim: morará sob a sombra. A palavra sombra aqui, ela dá a ideia de proteção, de segurança e de presença. Segurança, proteção e presença de Deus. Aquele que habita. Irmãos, olhe bem, vamos ler devagar esse salmo. Habitar no esconderijo do Altíssimo. Que privilégio, irmãos. Que alegria é para nós. Que alegria para nós. Muitas vezes nós lemos esses salmos e não nos permitimos ver a grandeza deles. Ficamos maravilhados com a composição da poesia e nos perdemos da revelação deles. Não imaginamos o que significa isso. Aquele que habita no esconderijo. Isso aqui, irmãos, não é os lugares mais altos. Não são os mais altos céus. Pensar nas coisas do alto. Estar sentado com Cristo nos lugares celestiais. Não é isso aqui, irmãos. Numa linguagem poética, numa linguagem davídica. Aqui, neste salmo, é isso, irmãos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente repousará sobre ele. Estará descansando sobre a sombra do Onipotente. Olhe bem, no versículo 9, a última parte: fizeste do Altíssimo a tua habitação. Porque é justamente isso, irmãos. Deus é uma habitação. Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Muitas moradas. Casa de meu Pai. Não é uma frase comum, irmãos. Não é uma frase que você pode ler no Evangelho de João e dizer uma frase comum. É comum? Não é comum, irmãos. Aparentemente pode ser comum, mas não é, porque a frase casa de meu Pai faz parte daquelas frases que só ocorrem 2 vezes em todo o Novo Testamento e são frases ditas unicamente por João. Irmãos, o Evangelho de João é um evangelho que nós temos que ler, estudar, só se a gente conseguir tocar os lugares mais altos. Você sabe que esse evangelho é um evangelho místico. Místico. Esse evangelho tem a ver com aquela pedra calcedônia, lá da Nova Jerusalém, em Apocalipse capítulo 21, a partir do versículo 17, lembra? Os 12 fundamentos tem a calcedônia, a pedra de João. Esse evangelho tem a ver com aquela pedra, irmãos. Com a sua natureza, composição, com a sua química. Então você vê, é um evangelho místico. Nesse evangelho, irmãos, vocês vão notar que ele é composto por algumas questões, como eu disse, místicas. Existem várias frases que elas são ditas, e palavras também, que elas só ocorrem 2 vezes em todo o Novo Testamento, e elas só ocorrem no Evangelho de João. Essas frases, elas funcionam como uma porta e como uma chave. Você precisa encontrar a chave e depois encontrar a porta. E quando você junta as 2 palavras, você tem uma revelação. Essa frase, casa de meu Pai, ela acontece no capítulo 2 e no capítulo 14. No capítulo 2, João usa essa frase fazendo uma referência de uma citação do Senhor, onde ele falava do seu próprio corpo, casa de meu Pai. Porque ele sim era a casa do Pai. Ele era o lugar onde o Pai habitava na terra. Ele foi aquele que o céu se abriu, lá em Mateus capítulo 4, lá em Lucas capítulo 4, lá em Mateus capítulo 17. No dia do batismo, o céu se abriu sobre ele. E depois,
Lucas capítulo 4, vamos usar o Evangelho de Lucas, Mateus capítulo 4, capítulo 17 também, se você quiser. Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 17, Lucas capítulo 4, nosso Senhor tem 30 anos, o céu se abriu sobre ele. Ali o seu ministério começou. O seu ministério começou quando ele foi um homem aprovado diante de Deus. Aí ele foi para o batismo. Com 30 anos, o céu se abriu sobre ele. O que aconteceu? Veio uma voz que disse: este é meu filho, no qual eu tenho todo o meu prazer. Aí ali ele era o homem perfeito. Aí ele caminhou durante 3 anos. 3 anos. Como um servo. E quando ele chega no Monte Hermon, Lucas diz que ele poderia ascender os céus a partir dali, no versículo 51 do capítulo 9. Novamente o céu se abre. Mateus capítulo 17 registra isso. E aquela voz vem do céu e disse: este é meu filho, a ele ouvi. Você vê ali um homem e um servo aprovado diante de Deus. Ele era o lugar no qual o Pai encontrou o seu prazer. Porque desde que o homem caiu, João capítulo 5, era sábado, e Jesus disse assim: meu Pai trabalha até agora. Quando Deus criou o homem, Adão e Eva, a Bíblia diz que Deus descansou. No 7º dia, Deus encontrou prazer na obra das suas mãos. Porém, quando o homem caiu, Deus perdeu o seu prazer. Agora tem um homem na terra, e ele é o prazer de Deus. Deus encontrou nele todo o seu prazer. Ele era a casa do Pai. Só que você vai ver em João capítulo 14, nosso Senhor diz assim: na casa de meu Pai há muitas moradas. Casa do Pai. Que linda figura nós temos aqui, irmãos, para falar dos mais altos céus. Ele havia dito assim, nesse mesmo capítulo, ele vai dizer assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. São as 3 palavras que definem os 3 portões do tabernáculo. Quando você chega no tabernáculo de Moisés, chegava no tabernáculo de Moisés, havia o primeiro portão. O nome desse portão: caminho. Aí você passava pelo caminho, você entrava no átrio. Ali estava o altar do sacrifício, bem na porta. Você ia encontrar 5 colunas, uma figura dos 5 ministérios, que tem como propósito conduzir o povo de Deus às profundezas de Cristo. Efésios 4:11, tinha a bacia das mulheres, aí passava-se aquele véu e entrava no lugar santo. Sabe qual era o nome daquela porta? Verdade. Aí depois que passava ali, entrava no lugar santo, tinha a mesa dos pães da proposição, tinha o candeeiro, e bem perto do véu, perto daquelas 4 pilares, que é uma figura dos 4 evangelhos. E esses 4 evangelhos têm a ver com os 5 ministérios. Aí ali tinha uma coluna, um véu, que era chamado de vida. Jesus estava dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, para vocês entrarem nas profundezas de Deus. Estão vendo, irmãos? Este é o nosso chamado. Nós não temos o direito de aceitarmos a mediocridade como uma realidade espiritual. Isso é uma oposição à obra de Deus em nós. É uma oposição à habitação do Espírito em nós. É uma oposição até mesmo à obra da redenção que Cristo realizou por nós. Ficarmos aqui na periferia e não ascendemos às glórias que nós já podemos desfrutar. Você não pode pensar, irmãos, que só quando nós formos arrebatados nós iremos experimentar do gozo celestial. Nós podemos experimentar do gozo celestial agora, vivendo no corpo dessa carne. Não vamos experimentar plenitude porque não suportaríamos. Mas Paulo disse: conheço um homem em Cristo. O que é um homem em Cristo? É a melhor definição do que é um cristão. A vida de um cristão é a vida de um homem em Cristo, é a vida de uma mulher em Cristo. Isto é um cristão. O que é um cristão? Um homem, uma mulher em Cristo. Isso é cristão. Que verdade preciosa nós temos aqui. E este salmo aponta para isso. Fizesse do Altíssimo a tua habitação. Aí Deus diz assim, no versículo 14: porquanto a mim puseste seu amor, em mim você colocou o seu amor. Aí o que ele diz? Eu também o livrarei, e o colocarei nos lugares mais altos. Essa é uma promessa de Deus. Por que o amor?
Porque amor é relacional. Amor, irmãos, não é música. Porque música na Bíblia é algo prático. Hino na Bíblia é prático. Porque qualquer pessoa pode cantar o que quiser para Deus, mas isso é profanação. Porque se o nosso coração não expressa a verdade do que cantamos, então é profanação. Amor é relacionamento. Então, quando você tem um relacionamento com Deus, é porque você pode entrar nos lugares mais altos. Isso muda toda a nossa vida, irmãos. Então, voltando aqui para Hebreus. Vamos agora para o capítulo 10. Versículo 19 diz: portanto, irmãos, tendo inteira liberdade para entrar no lugar santíssimo. O lugar santíssimo aqui, irmãos, é o esconderijo do Altíssimo. É onde ele diz assim: fizeste do Altíssimo a tua morada. Porque a mim se apegou, também eu colocarei nos lugares altos. Esse lugar santíssimo aqui são os mais altos céus, onde está o tabernáculo de Deus. Aqui, no capítulo 8 e o versículo 2 de Hebreus, o verdadeiro tabernáculo, esse santuário. Esse lugar santíssimo, irmãos, são os lugares celestiais de Efésios, capítulo 1, 20 e 2, 6. Onde nós somos convidados a entrar com toda liberdade, com toda ousadia, irmãos. Você pode até dizer: irmão, mas eu não me sinto digno. Por que você não se sente digno? Será que você, ou o seu pecado que você julga, é maior do que o sangue que te resgatou? Será que você não recebeu este sangue redentor na sua vida? Que te tirou do império de trevas e te transportou para o reino do Filho, para os lugares mais altos? Você está negando isso? Não, não está, irmãos. É uma questão de ignorância. Eu tenho que crer que é isso. Nós não podemos, irmãos, aceitar isso como algo natural na nossa vida cristã. Jesus, ele derramou todo o sangue dele por nós. Deixe-me mostrar para vocês algo surpreendente aqui no Evangelho de João, capítulo 13 e capítulo 14. Uma verdade parece sem sentido, mas você vai ver que faz todo o sentido. Aqui no capítulo 13 do Evangelho de João, permita-me abrir mais essa janelinha aqui, mas eu creio que nós temos portas suficientes nessa palavra para sabermos por onde entrar e sair. Olhe bem, versículo 33, João 13, 33. Filhinhos, João 13, 33. Filhinhos, ainda um pouco estarei convosco. Buscar-me-eis, porém, como disse aos judeus, assim vos digo agora a vós, aonde eu vou, vós não podeis ir. Preste atenção nisso, irmãos. Qual é o lugar que o nosso Senhor foi que nós não poderemos ir? Qual o lugar? Já pensou nisso? Teve um lugar que ele foi e disse: aonde eu vou, vocês não podem ir. Qual o lugar? Aonde eu vou, vocês jamais poderão ir. O inferno. Aonde ele entrou por nós. E diz: lá vocês não vão mais. Ah, irmãos, mas tem um outro texto que faz configuração com esse. Capítulo 14, versículo 3. E diz assim, João 14, 3. E me vou, e vos prepararei lugar, e virei outra vez, e vos tomarei comigo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Você vê que lindo é isso, irmãos? Aonde eu vou, vocês não vão. Mas para onde eu vou preparar, eu vou levar vocês para estar lá. Irmãos, ele já foi, ele já preparou, e nós podemos subir. Ainda não fomos arrebatados, mas nós podemos subir, porque o Espírito Santo, que habitou eternamente aquele tabernáculo, ele veio e habitou também e nos fez parte desse tabernáculo. Irmãos, veja se não tem uma conexão firme, concreta sobre esse assunto. Se Hebreus capítulo 8, versículo 2, diz que tem um tabernáculo lá no céu,
Aonde Cristo está? Ele está como nosso Salvador? Não está como nosso Salvador. Ele é o nosso Salvador, mas nesse tabernáculo, Ele não realiza uma obra de salvação, porque a obra sua de salvação Ele realizou em outro lugar. Aonde? Lá na cruz do Calvário. Então o que Ele faz nesse tabernáculo? Ele é o nosso sumo sacerdote. E por que sumo sacerdote, irmãos? Capítulo 2, capítulo 4 de Hebreus, capítulo 7 de Hebreus, vai dizer isso para nós. No capítulo 2 diz assim, que convinha, por causa de nós, convinha um sumo sacerdote como ele, porque nós éramos tão miseráveis, os piores pecadores somos nós. Não tinha como Deus nos salvar se não fosse por meio dele, irmãos. Não tinha como nós entrar na glória de Deus se ele não fosse na nossa frente, irmãos, abrisse o caminho. Convinha, porque eu sei quem eu sou, você sabe quem você é, você sabe de onde que Deus te tirou. Convinha, irmãos, porque nós éramos filhos da ira. Convinha, irmãos, porque nós nascemos mortos em delitos e pecados. Por isso que convinha um sacerdote como ele. E o que diz o capítulo 4? O capítulo 4 diz, irmãos, que nós podemos chegar confiadamente ao trono da graça. Não é a mesma coisa, irmãos, que diz o capítulo 10, versículo 19, que nós podemos entrar com toda a liberdade ao lugar santíssimo. O que é esse lugar santíssimo? É o trono da graça, irmãos. É onde diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, onde nós encontramos descanso, onde nós encontramos segurança. Não há segurança nesse mundo, irmãos. Não há segurança nessa terra. No contexto que cada um de nós vivemos, não há insegurança, nós nos sentimos inseguros, nós nos sentimos angustiados, nós nos sentimos perplexos, nós nos sentimos desanimados, mas quando você entra para dentro desse santuário, você sente a sombra do Onipotente. Não é pouco, irmãos, isso não é pouco, isso é impressionante. Você consegue ver isso? Nossa vida muitas vezes cai na depressão porque a gente só olha para frente, a gente não olha para o alto, a gente quer andar para frente, e é como que uma barreira quase que intransponível, impedindo você de chegar onde você quer. Você não consegue chegar, mas nesse lugar você sabe que vai chegar, porque o sumo sacerdote entrou à nossa frente, ele está lá por nós, e diz que nós podemos chegar confiadamente, porque há um sumo sacerdote. No capítulo 7, diz que ele pode salvar todos aqueles que se aproximam, ele pode salvar à medida que você vai entrando, à medida que você vai subindo para os lugares mais altos, mais e mais ele está operando a salvação da sua alma, porque nossa alma, irmãos, ela não é salva imediatamente, nosso espírito sim, mas nossa alma não, nossa mente, vontade e emoção, que compõem as faculdades da alma, isso precisa de um trabalho, de um processo, onde Deus opera a cruz, santificação, consagração, o que sinto, o que penso, o que quero, onde acontecem as maiores guerras dentro de nós, é aqui, e é onde nós precisamos ser salvos, e com a maneira que Deus vai nos salvar, é o que está lá no capítulo 7, versículos 24 e 25, aqueles que se aproximam de Deus, Ele vai salvando, Ele vai limpando, porque à medida que você vai desfrutando dos lugares mais altos, mais você vai se purificando, irmãos. Então você vai vendo aqui, que descrição linda que tem nesse livro, nessa epístola aos Hebreus, que coisa gloriosa, são esses lugares mais altos, esse tabernáculo celestial, onde nós podemos entrar, o caminho está diante de nós, mas nos recusamos, irmãos. Nós temos sido tão morosos nesse caminho, enquanto ele diz para a gente entrar com liberdade, a gente pode correr, pode se aproximar agora, quando você em fé, dobra o seu coração, dobra a sua mente, e você fala com Ele, você sai imediatamente dessa esfera terrena, e você entra nos lugares mais altos do universo, você entra no trono da graça. Só um cristão redimido pode experimentar isso. O mundo não entende, para o mundo isso é loucura, para o mundo isso aí é um absurdo da religião. Nós não temos religião, nós temos um Deus, nós temos um Pai, nós temos um Salvador, nós temos o Espírito Santo. Essas três pessoas, elas compreendem, irmãos, aquilo que Deus mostrou para Moisés, o átrio, o lugar santo, o lugar santíssimo, Pai, Filho e Espírito Santo, são os três compartimentos desse tabernáculo celestial. Agora veja, irmãos, não só isso, se Deus é um grande tabernáculo,
João diz assim no versículo 14 do capítulo 1 do seu Evangelho, João 1,14, que o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Lindo, agora o tabernáculo desceu para a terra. Aí você vê, irmãos, Efésios capítulo 2, como inicia Efésios capítulo 2? Inicia dizendo que nós estávamos mortos em delitos e pecados, nós que andávamos outrora, seguindo o curso deste mundo como filhos da desobediência, éramos por natureza, nós éramos filhos da ira. Agora, como termina o capítulo 2 de Efésios? Termina dizendo, irmãos, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Cristo Jesus a pedra principal, onde nós estamos sendo edificados para ser um tabernáculo. Consegue entender isso, irmãos? Você consegue agarrar a força disso? Então, aqueles que estavam mortos, filhos da ira, eles, mas Deus, versículo 4, do capítulo 2, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor, por causa da misericórdia de Deus, por causa da graça de Deus, nós fomos salvos. E agora, o que isso mudou na minha vida e na sua vida, é que agora fazemos parte também desse tabernáculo celestial. Nós somos parte. Então, o que significa que somos parte? É que somos habitados por Deus, mas também podemos entrar no tabernáculo eterno e habitar Deus, mesmo vivendo nessa carne, irmãos. Se você não consegue ver isso, então você está perdendo o melhor da palavra de Deus. Você está perdendo a epístola aos Efésios, você está perdendo a epístola aos Colossenses, você está perdendo a epístola aos Hebreus, você está perdendo os capítulos cruciais do livro de Apocalipse. Você está jogando o melhor da Bíblia fora. Você está perdendo a porção mais elevada da revelação do supremo propósito eterno de Deus para a sua vida. Que Deus, o Deus de toda glória, o Deus de toda graça, Ele quis, Ele decidiu, por causa do beneplácito da sua vontade, escolher e salvar pessoas como eu e você, para que nós tivéssemos a liberdade de ser o seu santuário e também de poder entrar no seu santuário. Por isso que existe um caminho, irmãos, do trono até nós. É o caminho que o Espírito Santo se move. O mesmo Espírito Santo, que é um rio cristalino no trono de Deus, esse mesmo rio, ele veio para dentro de nós. Por isso Jesus disse para aquela mulher samaritana, que aqueles que crescem nele, iria formar no seu interior uma fonte de água viva, que jorraria para dentro da eternidade. É isso que Jesus disse, lá em João capítulo 7, versículos 37 a 39, quem tem sede, vem a mim e beba. Então nós podemos ir e beber, porque o rio está jorrando, irmãos. Que Deus os abençoe. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Bendito Deus, bendito Pai. Somos tão gratos a ti, Senhor, por termos esse tempo aos teus pés, por termos enviado a tua palavra, Senhor. Como o Senhor ama a tua igreja, como o Senhor insiste com a tua igreja, como o Senhor mostra a tua face para a tua igreja. Senhor, ajuda-nos a ter espírito de sabedoria e revelação nessa noite, Senhor, para que nós possamos ganhar aquilo que precisamos ganhar nessa noite, neste lugar. Cada um na medida da sua fé, cada um na sua necessidade. Possamos sair daqui, ó Deus, felizes, porque o Deus de toda glória, o Deus de toda graça, visitou o seu povo através da sua palavra. Nós te louvamos, Senhor, nós te adoramos, Senhor, nós te glorificamos, Senhor.